Salve galera, aqui é o professor Luiz Fernando, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar o tema dilatação térmica. Vem comigo na tela. Dilatação térmica, o que é isso? Dilatação térmica nada mais é do que um aumento no tamanho, nas dimensões de um objeto, de um corpo, quando ele sofre um aumento de temperatura. Então, se ele aumentar a temperatura, ele vai aumentar um pouquinho as dimensões, né? Por que disso, professor? Microscopicamente falando, a gente viu que o aumento de temperatura está associado com o aumento da agitação molecular. Então, eu vou ter uma agitação molecular maior, né? Então, eu vou ter uma colisão, várias colisões com intensidades maiores. Isso vai acarretar, como consequência, o aumento no tamanho, que é a dilatação térmica. Então, como exemplo aqui no nosso slide, a gente tem, por exemplo, o trilho de um trem. Sofreu ali o aumento de temperatura ao receber calor do Sol, ele tende a rachar ou, em alguns casos, entortar, né? Então, se isso não for levado em consideração, pode causar um acidente aí com o trem, tá? Beleza. A dilatação térmica, para facilitar o nosso estudo, a gente divide ela em três: a linear, a superficial e a volumétrica, de acordo com as dimensões que o objeto vai sofrer o aumento, tá? Então, a dilatação linear é quando a gente trabalha o aumento no comprimento, certo? Então, como que a gente vai calcular a dilatação linear? Galera, vamos lá, acompanha comigo na figura aqui, ó. O L0 aqui é o meu comprimento inicial, o que eu já tinha antes. Após sofrer um aumento de temperatura, certo? Eu vou ter aqui uma barra maior. Ó, aumentou ΔL, né? Então, ΔL vai ser para mim a variação de comprimento. Para a gente calcular isso, basta eu pegar o comprimento inicial, o L0, multiplicar pelo alfa, multiplicar pela variação de temperatura. O que é esse alfa? É uma constante chamada coeficiente de dilatação linear. É um valor numérico que vai me dizer se aquele objeto ele tem uma facilidade em dilatar ou se ele tem uma dificuldade. Então, o ΔL eu posso chamar tanto de dilatação linear como também de variação de comprimento. Beleza? Vamos para o próximo. Dilatação superficial. A ideia é semelhante, só que agora eu estou trabalhando com duas dimensões. Duas dimensões formam para a gente uma área. Então, é a dilatação das áreas. Então, na minha figura aqui, eu tenho essa área aqui, A. Após sofrer um aumento de temperatura, ela vai aumentar o tamanho aqui, ó. Coloquei aqui o ΔA. No caso aqui, seria a dilatação de área. Para eu calcular, eu pego a área que eu tinha antes, multiplico pelo coeficiente de dilatação e multiplico pela variação de temperatura. Detalhe importante, esse coeficiente aqui que eu chamei de beta, ele é um coeficiente de dilatação superficial, ou seja, é duas dimensões. Já já a gente vai ver o que isso significa. Beleza? Ideia semelhante aqui na volumétrica, ou seja, volume. Então, agora eu vou ter uma dilatação em três dimensões, que forma para a gente um volume. Então, para eu calcular, eu pego o volume inicial, que eu tinha antes, multiplico pelo coeficiente de dilatação γ e multiplico pela variação de temperatura. O que é o γ? É o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Beleza? Nesse caso aqui, volumétrica por quê? Porque ele está em três dimensões. Beleza? Então, coeficiente de dilatação volumétrica. Beleza? Então, pela figura, vocês podem observar que cresceu aqui, ó, na altura, nesse lado aqui e para esse lado aqui, certo? Altura, largura e comprimento. Beleza? Então, vamos lá. Comparando, então, os três coeficientes. Vocês viram que seguiu a ordem das letras gregas. Alfa, beta e gama. Alfa, uma dimensão. Beta, duas dimensões. E gama, três dimensões. Então, o beta, se é duas dimensões, ele vai ser duas vezes o alfa. O gama, se é três dimensões, ele vai ser três vezes o alfa. Então, basta você lembrar aqui, a ordem das letras. Alfa, beta, gama. Uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Beleza, galera? Vamos falar rapidamente das unidades.
Unidades, olha só que legal, ó. O comprimento, que é o L0, ou ΔL, né, que é a dilatação linear, vai ser em metro ou em centímetro. Poderia ser em milímetro, em outras unidades também, mas essas são as duas mais usadas, tá? Então, olha só, a área não é duas dimensões, então eu vou ter aqui as unidades do comprimento elevada ao quadrado. Então, metro quadrado ou centímetro quadrado. O volume não é três dimensões, então eu vou ter aqui as unidades, né, elevada a 3. Então, metro cúbico ou centímetro cúbico, tá? As unidades de alfa, beta e gama é o chamado grau Celsius a menos 1. O que é isso, professor? Isso é o inverso do grau Celsius, tá? Inverso do grau Celsius, a gente chama ele de grau Celsius recíproco, tá? Ou no caso do Kelvin também. Tá? Basta você ter a ideia de que o menos 1 indica aqui que é o inverso da temperatura, beleza? E a unidade de ΔT, de variação de temperatura, grau Celsius ou Kelvin. Ok, galerinha? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Valeu!